Tem uma célebre frase que diz: alguns têm preço, outros têm valores. É difícil aplicar isso aqui junto a políticos, você sabe disso. Mas acontece que, mesmo dentro da política, mesmo dentro das prisões, tem os códigos de ética e de conduta. E quando você mente para um colega seu, ou seja, quando um político mente para outro, ele fica queimado entre as classes dos políticos. É normal o político só mentir para o povo, afinal, o povo não tem outra opção, tem que votar, então, se todo mundo mente, todo mundo vai conseguir voto do mesmo jeito. Então, eles não esquentam de mentir para o povo. Mas mentir um político para o outro dá briga, dá treta feia. E aí, o que aconteceu? Tem uma série de situações, de vetos, que vão estar em análise dos congressistas. E aí, meu amigo, os deputados, principalmente de oposição, e alguns do Centrão também, querem derrubar os vetos que o Lula fez. Mas não querem nem conversa, não querem nem papo com a base do governo lá dentro do Congresso Nacional. Não querem nem discutir com eles. Mostra que o governo Lula está cada vez mais fraco dentro do Congresso Nacional. Vem comigo, eu quero analisar essa matéria do Metrópolis com vocês. Diz o seguinte: a oposição quer o governo fora da negociação de análises de vetos. Os deputados e senadores da oposição não querem nem sentar com o governo para debater a análise de vetos do presidente Lula e do PT. Segundo os congressistas, não tem conversa com os governistas e nenhuma negociação salvará os vetos sobre 4 temas diferentes. Os congressistas, ligados principalmente à Frente Parlamentar da Agropecuária, reclamam dos seguintes vetos. E esses aqui são os 4 pontos que mais pegam dentro dessa discussão entre o Congresso e o governo Lula. O marco temporal, eu já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes para vocês, é relacionado a terras indígenas, supostamente viola o direito de propriedade dos fazendeiros. Lula vetou a lei que o Congresso aprovou e o Congresso quer derrubar. Isso aqui é um ataque direto ao agronegócio, pessoal. Tá? Outro ponto é o PL das apostas esportivas, que o Lula vetou também. A desoneração, e o Lula aplicou ali algumas regras ali de tributação das apostas esportivas, não agradou também uma ala do Congresso. A PL do veneno, como ficou conhecido, ou seja, a PL dos agrotóxicos, também é uma discussão que vinha sendo feita há mais de 10 anos, tiveram estudos, até que foi definido o que poderia ser utilizado e não utilizado. O Lula vetou também, e em especial isso aqui. Isso aqui é o quebra-pernas do governo Lula. O cronograma para o pagamento das emendas parlamentares. Quem não viu, eu fiz vídeos tratando sobre esse cronograma, e o Lula sem isso aqui não tem poder nenhum. Eu vou explicar depois de novo em outro vídeo para vocês. A oposição indica que, mesmo com liberação de emendas, o Congresso vai rejeitar os vetos do presidente Lula. O embate fará com que os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, tenham que trabalhar para chegar a um ponto unificado sobre os pontos. Um dos que já sabem, entretanto, é que até mesmo os governistas defendem as derrubadas. Ou seja, o Lula não está agradando ninguém, até os governistas não querem. Só que os governistas, para não desagradar tanto o chefe, o Lula, eles querem negociar ali. Vamos deixar isso aqui, vamos deixar aquilo outro. Já a oposição falou nada. Nós não queremos nada que vem do Lula, nós não queremos nenhum desses vetos, nós vamos derrubar tudo. Pois é, vai dar ruim para o Lula se isso aqui acontecer mesmo, porque aí a outra história que eu vou falar para vocês depois é sobre a derrubada do cronograma, tá? Eu vou fazer outro vídeo depois explicando isso aqui de novo, que ainda tem gente pedindo para que eu explique isso aqui, tá? Vamos lá, vamos partir para outra matéria aqui, matéria do Gazeta Brasil. A fala do Pacheco referente a Bolsonaro e 8 de janeiro. Se você não assistiu o vídeo bombástico que eu lancei ontem às 9 horas, é o vídeo número 5. Vai lá, assiste o vídeo, onde eu cito a questão de um plano de prisão do Bolsonaro e da fala do Gilmar Mendes, já citando que Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro. Gilmar Mendes é um dos ministros do STF. E aí, meu amigo, o cara já antecipou a parada, ele já contou
a pedra, ou seja, vai querer prender o Bolsonaro. E aí o Pacheco fez uma manifestação no mínimo interessante. O Pacheco disse o seguinte: o Bolsonaro poderia ter evitado o mal maior no 8 de janeiro. Segundo a visão do Pacheco, em entrevista à CNN Brasil, nesta sexta-feira, dia 5, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, criticou a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro durante os atos de 8 de janeiro do ano passado, quando os 3 poderes foram invadidos. Pacheco afirmou que Bolsonaro poderia ter utilizado a sua posição política para evitar os atos em Brasília. E aqui, por que eu quis colocar a posição do Pacheco aqui? Essa é a discussão predominante dentro do Congresso Nacional. Até a base bolsonarista faz questionamentos sobre o posicionamento do Bolsonaro depois das eleições. Ele ficou naquela postura de mantenham firme, o exército vai agir na hora certa, e ficou naquela postura sem ser contundente e falar, gente, venceram, o sistema ganhou. Agora é hora da gente chegar, cada um vai para sua casa e chega. Tem gente que diz que isso é mentira. Tem gente que diz, olha, se você assistir a última live do Bolsonaro, na última live ele mandou todo mundo ir para casa, passar o Natal em família, passar o Natal em casa. Então, para bom entendedor, era entender que tinha acabado. Já a outra ala diz que não é nada disso. Bolsonaro mandou ir para casa, mas o que faltou foi o Bolsonaro falar, olha, eles venceram. Vamos acabar a discussão. E aí muita gente atribui, inclusive, uma grande omissão do Bolsonaro em cessar o assunto. Pelo contrário, o Pacheco aqui disse, olha, o Bolsonaro não é o responsável pelo 8 de janeiro, mas pelo poder de liderança que o Bolsonaro tinha, ele poderia ter evitado muito do que aconteceu. Tá, eu penso mais ou menos nessa linha. E eu queria saber de você aí. Eu tenho esse entendimento. Eu acho que Bolsonaro poderia sim ter sido bem mais contundente, ainda mais porque ele já sabia que os militares não agiriam, ele já sabia que tudo isso aconteceria. E quando eu falei que, olha, militares não vão fazer nada, para de viajar na batatinha, que esse negócio de artigo 142 que não vai dar nada. Cara, teve um youtuber grande de direita aí que o cara só faltou xingar minha mãe, sabe? Por quê? Eu faço análise aqui coerente, correta. Eu vi o que estava acontecendo. É igual quando eu falo aqui, eles estão armando um plano para prender o Bolsonaro. Tem gente que vem cá e me xinga. Não, o meu papel aqui é fazer análise contundente, com críticas, se preciso for. Então, eu queria o seu comentário sobre isso aí. Eu já falei sobre isso umas 3 ou 4 vezes, mas a fala do Pacheco me chamou a atenção a ponto de querer discutir isso com você. Coloca no comentário, que é importante para mim. Olha só, tem uma matéria que eu quero discutir com vocês aqui. Isso aqui, sabe, chega a ser surreal. Quem republicou foi o Bruno Zambelli, que repostou isso aqui. Mas sabe, meu Deus, dá até medo de ver a linha de pensamento dessa turma. Esse cara, ministro do Trabalho, o Marinho, ele é o mesmo que falou, se a Uber foi embora, o Correio assume o lugar, sabe? Assim, é uma linha de raciocínio totalmente inepta. E aí agora, ele chegou ao ponto de dizer o seguinte, que os sindicatos têm o direito de receber a contribuição sindical e que o trabalhador não tem o direito de se opor. Ele tem que pagar para o sindicato e feliz essa imposição. Esse roubo que é feito, porque se ele não quer, não tem que ser feito. Olha, eu já falei que o Congresso Nacional é omisso demais. Veio o STF, deu essa decisão esdrúxula, uma decisão insana de manter ali a possibilidade dos sindicatos cobrarem a contribuição e é o trabalhador que tem que ir lá para pedir para tirar. Pelo contrário, é o trabalhador, se quiser, que tem que ir lá pedir para colocar e não para tirar. Então, o Congresso já deveria ter articulado isso, essa oposição, um ano lá, já deveria ter corrido atrás disso, aprovado ali um projeto de lei, uma lei que proíbe o sindicato de cobrar, a não ser que a pessoa vai lá e fala, não, eu quero pagar a contribuição sindical. Então, assim, já dava para eles serem articulado, a discussão foi levantada, e olha só o que o ministro, o Rogério Marinho, diz aqui, tá? O ministro Marinho aqui diz, tá? Dos partidos políticos, do Senado, da Câmara, para essa reflexão, né? E diria o seguinte,
A decisão, na minha opinião, deveria ser tomada nas assembleias de trabalhadores e na assembleia de empregadores. Eles decidem. E o conjunto decide. O que a maioria decide precisa, portanto, ser encaminhado, portanto, não caberia direito individual e mandar uma cartinha, por exemplo, se recusando a contribuir. Até porque então, que o esse trabalhador abriria mão dos benefícios do acordo coletivo, do aumento do salário, das cláusulas sociais, da proteção ao trabalho, da proteção às garantias que o contrato traz? Evidentemente que não. Então, não é legítimo, não é democrático que alguém se recuse a colaborar com essa construção coletiva. Não, perfeito. O senhor está defendendo, então, que o trabalhador não tenha o direito individual de não pagar essa contribuição obrigatória. É polêmico, mas, enfim, é o ponto de vista do senhor. Até a repórter assustou tamanha falta de sanidade na fala do ministro. Então ele está defendendo que eu, trabalhador, não tenha o direito de me recusar a pagar o sindicato e que isso, segundo ele, não é democrático. Daqui a pouquinho, se você, trabalhador, se quiser recusar a pagar o sindicato, como não é democrático, igual o ministro falou, se brincar, o Alexandre de Moraes manda 17 anos de prisão nas suas costas. Me faça o favor, né? É cada coisa que a gente tem que ver que, sabe, é rir para não chorar. Tamanho a vergonha de algumas falas que a gente vê aí, né? Nas manifestações dos ministros do Lula. Bem que o Lula disse, né? Ele quer políticos, não quer técnicos. E a gente tá vendo muito bem que é assim que tá funcionando. Vamos lá, matéria do jornal Metrópolis. INPE. O desmatamento caiu pela metade na Amazônia. Queimadas não, tá? Mas segundo o INPE, o desmatamento caiu pela metade. Já no Cerrado, o desmatamento subiu 43%. Pois é. Dados que são questionados, tá? O desmatamento da Amazônia Legal caiu pela metade em 2023, menor marca desde 2018. Por outro lado, o Cerrado registrou um acréscimo de 43% no ano passado, tornando-se o maior índice da série histórica do levantamento da plataforma Dether nesse bioma, que começou em 2018 e 2019. Esses índices dizem respeito ao período total de desmatamento de janeiro a dezembro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Pois é. Sabe, eu já deixei bem claro para vocês aqui. O governo Lula, ele deveria apostar, pôr a sua prioridade na questão ambiental, tá? O Lula, ele gastou muito dinheiro, ele tentou achar que ele conseguiria aquela mesma popularidade que ele teve no Lula 1 e Lula 2. E ele tinha popularidade mesmo, isso é inegável. Você deve lembrar do fato do Obama apontando o dedo para ele, falando "You are the man", você é o cara. Lembra disso? A marolinha do governo Lula. Então, ele tinha uma popularidade aqui na região sul-americana, então ele era meio que o manda-chuva aqui. Acabou isso. E ele tentou buscar essa popularidade. Só que ele foi pelo caminho errado. Ele foi dar palpite onde ele não devia. Guerra da Ucrânia, guerra com Rússia, guerra de Israel. E só falou merda, só falou besteira, só falou porcaria. E aí queimou ainda mais a imagem do Brasil, que hoje a gente é visto como radical lá fora. Sabe? Defensor de Hamas. Sabe? É relativo o conceito de terrorismo do Lula, que para ele tudo é terrorismo, menos declarar o Hamas terrorista. Então, assim, foi uma aberração. Foi vergonhoso. E ele deveria ter apostado naqueles pontos cruciais. Meio ambiente, sim. O agronegócio, meu amigo. Nosso agro é bom demais. Com perdão da palavra, o nosso agro é foda. Ele é campeão de produtividade. Os caras sabem o que fazem. É um agro de primeiro mundo. E o Lula, pelo contrário, vem mandando medidas para ferrar com o agro o tempo inteiro. E aí, no campo ambiental, ele vai lá e entra na OPEP. Faz tudo na contramão. Não tem como uma coisa dessa dar certo. Então, pelo amor de Deus, né, meus amigos? A coisa tá indo de mal a pior. Tá certo? É isso, pessoal. Não vou me estender muito no vídeo. Obrigado por ter ficado conosco até o final do vídeo. Se gostou, coloca no comentário. Não gostou, põe seu xingamento. Não, xingamento não. Não, xingamento não. Vai. Só puxa minha orelha aí que é mais saudável, tá? Puxa minha orelha, dana comigo aí, fala, ó, você errou aqui. Eu erro muito, tá? Eu não sou dono da verdade, eu sou um comentarista. E eu vou acertar e vou errar. E essa é a beleza da democracia. Você concorda comigo?
Então bora pra cima, vamos pra lá, e daqui a pouquinho eu tô de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.